estamos no mesmo barco! Eles têm tão pouco e parecem tão felizes. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje a gente tem em mãos um material que, olha, ele foge bastante do comum. São trechos de um livro chamado Legado e Consciência. E o que me pegou de cara é que ele não nasceu de um projeto, de uma editora, sabe? Ele nasceu de uma dor, de uma necessidade familiar muito urgente depois de um evento que meio que bagunçou tudo. Exato. E esse evento foi a morte da matriarca, a avó da família. E o que o livro descreve é que o luto foi só o começo do problema. A ausência dela funcionou assim, como uma luz que de repente acendeu e mostrou todas as rachaduras na parede que ninguém queria ver. Aquela cola, né? Que mantinha todo mundo junto. Pois é, aquela cola que mantinha todo mundo por perto, mesmo que de um jeito mais superficial, de repente sumiu e ficou um vazio. E essa sensação de desmoronamento de e agora foi o que levou a família a fazer esse mergulho todo. O mais interessante é que eles não ficaram só no lamento, né? De jeito nenhum. Eles decidiram investigar. O livro se define, e eu achei isso ótimo, como um exercício de história consciente. História consciente. Isso. É uma tentativa de responder a pergunta que ficou ecoando depois da perda. O que aconteceu com a gente? E mais importante, o que a gente está deixando para a próxima geração? A premissa deles é brutalmente honesta. Eles dizem que aquilo que uma geração não resolve, ela não enterra, ela passa adiante. Nossa, é uma dívida que só cresce então. Exatamente. Uma imagem bem forte. Então, para a gente entender a proposta deles de como pagar essa dívida, acho que a gente tem que fazer o que eles fizeram, né? Cavar fundo, ir lá nas raízes dessa família para entender por que a conta chegou, como eles mesmos dizem. É o único caminho. Não tem como entender a árvore sem olhar para a raiz. Certo. Então vamos começar por aí. O livro fala muito em memória como responsabilidade. Confesso que, de primeira, essa ideia me soou um pouco pesada. Parece, né? Mas a lógica deles é bem direta. Viver sem entender de onde você veio, sem conhecer as histórias, as dores, as forças de quem veio antes, é como navegar no escuro. Fica repetindo os mesmos padrões sem nem saber. Exato. Você fica caindo nos mesmos buracos e nem sabe por quê. Para eles, o esquecimento não é um alívio, é um perigo. O que não é lembrado, como eles dizem, está condenado a ser revivido. Entendi. Então é menos sobre culpa e mais sobre ter um mapa, uma bússola. Perfeito. E nesse mapa, eles fazem uma distinção que eu achei muito, muito lúcida. Entre ter uma família grande e ter vínculos profundos. Porque no papel era uma família enorme. Aham, enorme. Mas a morte da avó expôs que a realidade era outra. O que existia ali era um agrupamento de pessoas. Uma coexistência. Só se encontravam nos feriados. Basicamente. Trocavam amenidades, mas não havia uma aliança real. O livro define vínculo profundo como algo que exige trabalho. Exigir intenção, diálogo honesto e o mais difícil, vulnerabilidade. Não é algo que acontece só por causa do laço de sangue, sabe? Claro. E para entender a origem dessa superficialidade, eles voltam no tempo, né? Para as mulheres que basicamente construíram essa família. A bisavó Persília, a avó Nadir e a mãe Rosa Neves. Sim, e aí surge um padrão muito claro. Eles chamam de predominância feminina. Mas o ponto crucial é que não foi uma escolha, tipo um movimento de empoderamento. Foi uma necessidade, imposta pelo que o livro descreve como uma ausência masculina recorrente. Eram elas que seguravam as pontas? Sempre, porque os homens, por diversos motivos, não estavam presentes de forma consistente. E o livro explora as consequências disso. E quais foram? Imagino que tenha deixado marcas profundas. Muitas. Por um lado, o livro exalta essa força feminina como o pilar que impediu que tudo desmoronasse. Mas, por outro, ele aponta a herança invisível que esse desequilíbrio deixou. Uma herança invisível? É. A ausência de um modelo de parceria, sabe? De um masculino presente e saudável. Isso deixou um vácuo.
E esse vácuo acabou sendo preenchido por mais autossuficiência por parte das mulheres. O texto não julga, ele só constata o sistema que se formou ali. Um sistema que se perpetua, né? E isso nos leva para a geração seguinte, a dos 5 irmãos. O livro marca a separação dos pais deles como um evento que joga mais lenha nessa fogueira. Exatamente. A separação força esses irmãos a uma maturidade na marra. De repente, eles não podiam mais ser só crianças. A responsabilidade caiu no colo deles. Totalmente. A mãe, Rosa, e a avó, Nadir, assumem a criação sozinhas, o que reforça ainda mais aquele padrão da sobrecarga feminina. E é nesse contexto que o livro apresenta um dos seus conceitos mais fortes, para mim. Qual? A ideia de que os irmãos tiveram que aprender a sobreviver antes de aprender a vincular. Pensa no impacto disso. Nossa, é muito forte. Desde pequenos, eles precisaram criar cascas, armaduras emocionais, desenvolveram mecanismos de defesa, engolir o choro, evitar conflito a qualquer custo, resolver tudo sozinho. Porque não dava para contar com mais ninguém. Exato. E essas ferramentas foram essenciais para eles passarem pela infância. O problema é que o que te salva na guerra pode te atrapalhar em tempos de paz. Perfeita essa analogia. Pois é. Essa é a tragédia. As mesmas armaduras que os protegeram na infância se tornaram prisões na vida adulta. Como você vai construir intimidade, ser vulnerável com alguém, se você passou a vida inteira aprendendo que isso é perigoso? Que você só pode contar com você mesmo? Impossível. E o palco onde todas essas armaduras se encontram, claro, é o casamento. O livro usa uma imagem que eu achei incrível. É uma colisão de 2 sistemas familiares. É uma colisão, literalmente. Porque cada um dos 5 irmãos, Cristina e Fábio, Sidney e Ana Paula e os outros, eles não chegam sozinhos ao casamento. Trazem tudo isso junto, né? Trazem essa herança. E o parceiro ou a parceira também traz a sua. E aí vem o conceito da bagagem que ninguém escolheu carregar. Ah, isso é algo que todo mundo que já se relacionou a sério consegue entender, eu acho. Sem dúvida. E o livro detalha o que tem nessa bagagem, sabe? Não são só as roupas. São os modelos de afeto que você aprendeu, os seus mecanismos de defesa automáticos, as expectativas não resolvidas dos seus pais, os traumas que ninguém nunca pôs em palavras. É um caminhão de coisas. E no casamento, você joga a sua bagagem em cima do outro e o outro joga dele em cima de você. Exato. E espera que o outro magicamente arrume a sua bagunça, o que nunca acontece. Pelo contrário, a bagagem de um muitas vezes aciona os gatilhos da bagagem do outro. E o casamento, que deveria ser um lugar de construção, vira um campo minado. Uma bagagem pesada demais. E imagino que, em algum momento, o peso se torna insustentável. É isso que o livro chama de a conta que chega. É exatamente isso. A conta que chega é o clímax dessa análise. E a explicação deles é muito cuidadosa. Não é um castigo divino, não é má sorte. É uma consequência. É a consequência natural, quase matemática, de ignorar esses padrões por tanto tempo. É a física em ação. E como essa conta se manifesta na prática? No dia a dia da família? De várias formas. Na dispersão da família depois da morte da avó, nos conflitos que se repetem, sabe, aquelas discussões que parecem ter sempre o mesmo roteiro, mas o sintoma principal, o mais perigoso, é o que eles chamam de superficialidade como herança aprendida. As relações se tornam frias, funcionais. O que me lembra a analogia que eles usam da casa construída na areia. A gente olha e pensa, nossa, que azar. A tempestade derrubou a casa. Mas não foi azar. Não foi. A tempestade só revelou a fragilidade do fundamento. Se a base de uma família é feita de silêncios, de ressentimentos, de aparências, a queda é uma consequência, não um castigo. E essa superficialidade transforma as relações em contratos implícitos em vez de alianças. contratos. Como assim? Um contrato é baseado em vantagem. Eu te dou isso se você me der aquilo. Eu mantenho a paz desde que você não me peça para mergulhar fundo em nada. É uma relação transacional. Não é uma aliança de verdade, onde o compromisso existe mesmo quando não é conveniente. Uau! O cenário é bem sombrio até aqui, mas o livro não para no diagnóstico, né? Eles propõem uma saída. Sim, e é aqui que o tom muda completamente. Depois de toda essa análise que mostra uma chance altíssima de repetição, eles afirmam com todas as letras: probabilidade não é destino. Gosto disso. O destino é o que acontece se você ficar na inércia, no piloto automático.
A liberdade, segundo eles, está na escolha, na decisão consciente de quebrar o ciclo. Ok, mas como eles sugerem que essa decisão seja colocada em prática? Porque falar é fácil, né? Pois é, essa é a parte mais difícil. O livro propõe um caminho baseado em 3 pilares práticos. O primeiro é o vínculo, e a definição deles é ótima. Vínculo é a escolha de que o relacionamento é mais importante do que eu estar certo numa briga. Nossa, isso exige uma humildade gigante. É abrir mão do ego. Totalmente. O segundo pilar é o diálogo, mas não é qualquer conversa. É falar a verdade, mas com responsabilidade. A meta não é vomitar tudo e destruir o outro. A verdade sem amor é crueldade, como eles dizem. É construir pontes, não muros. E o terceiro? O terceiro é a presença. E aqui eles fazem uma distinção importante entre presença física e presença emocional. Não adianta estar no mesmo ambiente, mas com a cabeça no celular, no trabalho. Presença é disponibilidade emocional. É o eu estou aqui de verdade para você. Vínculo, diálogo e presença. Parece simples, mas executar isso no calor do momento é um desafio de uma vida inteira. Com certeza. E para dar um fundamento maior a essa prática, eles usam uma metáfora teológica que amarra tudo. A ideia de construir sobre a rocha. Que é uma passagem bíblica bem conhecida. Qual a leitura que eles fazem dela? A leitura deles é muito interessante. A rocha não é uma vida sem problemas. As tempestades virão para todos. A rocha é a qualidade do fundamento. E para eles, esse fundamento tem 3 coisas. Temor a Deus, que se traduz em princípios que não mudam, a verdade como base da comunicação e a aliança, que é a decisão de permanecer. Um compromisso que vai além dos sentimentos voláteis do momento. Exato. Ou seja, a família para de ser baseada em emoções, que são como a areia, e passa a ser baseada em compromissos, que são a rocha. É uma troca de fundamento. Exatamente. E o livro culmina essa parte com um manifesto familiar. É como se, depois de toda a jornada, a família se reunisse e declarasse publicamente sua nova posição. Um manifesto contra o quê e a favor do quê? É um manifesto contra a superficialidade, o silêncio que adoece, a autossuficiência que é só solidão disfarçada, a ausência emocional, e ao mesmo tempo um manifesto a favor da profundidade, a favor da memória como responsabilidade, do legado espiritual e de enxergar o casamento como um marco que pode mudar a rota da família. É uma declaração de intenções muito poderosa. Chegando ao final, fica claro que esse livro é mais do que um livro para eles. É uma ferramenta, quase um mapa. Um mapa e uma âncora. A carta às futuras gerações que eles colocam no início é muito tocante. Eles não estão falando de conceitos abstratos, estão falando para pessoas reais. E eles fazem algo que torna isso tudo muito concreto, que é listar os nomes da nova geração. Ana Cristina, Fabiana, João Pedro. De repente, a responsabilidade tem nome e sobrenome. Tudo. Reforça a mensagem de que eles se veem como guardadores de um legado, não como donos. Eles entenderam que a única maneira de abençoar o futuro é agindo com consciência no presente. Não é sobre ser uma família perfeita. Isso não existe. É sobre ser uma família intencional. Exato. A fidelidade nas pequenas escolhas de hoje, como eles concluem, se transforma na bênção de amanhã. É uma mensagem de esperança, no fim das contas. E me deixa com uma reflexão, que talvez a gente possa estender para além dessa história. Em qualquer sistema que a gente faz parte, nossa família, nosso trabalho, nosso círculo de amigos, quais são os padrões que estão operando em silêncio? Quais são as heranças invisíveis que a gente carrega sem perceber? Talvez, como esse livro sugere, só o ato de jogar luz sobre esses padrões já seja o primeiro e o mais corajoso passo para transformar uma repetição que é inconsciente em uma escolha que é consciente.
Eles têm tão pouco e parecem tão felizes. A felicidade está na união e no companheirismo e não somente na utilidade. Pai, a nossa família também é assim? Algumas travessias não levam a lugar algum visível, porque o destino sempre foi permanecer juntos.